preparei um material bem legal aqui. Eu espero que todos vocês gostem, tá? Nós estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook também. E hoje nós iremos falar sobre uma dúvida muito frequente dos pais, que é o momento da criança começar a ler, a escrever, né? Os pais têm muitas dúvidas. Então eu recebi bastante sugestões, né, de pessoas querendo saber como que se faz, como que eles conseguem ajudar os filhos. Então eu preparei um material bem completo para vocês, tá? Eu espero que vocês fiquem comigo aqui até o final. E a gente vai falando sobre essas dúvidas dos pais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar também aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Felício, sou pedagoga, eu trabalho com desenvolvimento infantil. Então, eu ajudo muitas famílias a entenderem, né, compreenderem as fases da criança. Muitas vezes a criança apresenta alguma dificuldade, então eu tento sempre orientar da melhor forma, numa linguagem simples, né, que todo mundo consiga entender. Então eu espero que vocês estejam acompanhando aí e gostando e colocando em prática, né, que é o mais importante. Vamos lá então? Então sejam todos muito bem-vindos, obrigada, eu agradeço a presença, tá bom? E vamos começar. Então, algumas dúvidas frequentes que os pais têm, né, em relação a começar a alfabetização, né? Como começar, né? Quando a minha criança está pronta para eu começar o processo de alfabetização, né? De que forma a gente consegue também trabalhar com a criança? Então, qual é o melhor método, né? O que é certo, o que é errado? São tantas perguntas, né? São tantas dúvidas que as pessoas têm e a gente às vezes fica pensando nisso, né? A gente fala, qual será que é o correto? Qual será que é o errado? O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Será que o que eu estou fazendo não estou atrapalhando? Então os pais têm muito essas dúvidas, né? Então a minha proposta aqui é exatamente esclarecer, tá? Então eu tento preparar um material bem objetivo, um material que fale numa linguagem simples. Eu não gosto de usar muito termos, né? Conceitos, que às vezes as pessoas não entendem, né? E fica complicado mesmo. Então a gente mais complica do que ajuda, né? Então a minha proposta é essa, levar a informação para os pais entenderem de uma maneira simples, tá bom? Então vamos começar? Então vamos lá. Então a primeira questionamento, eu até falei semana passada, né? Quem estava comigo aqui a semana passada, viu que eu falei sobre quando a gente deve começar a ensinar o alfabeto para a criança, né? Então eu vou dar uma retomada naquilo que eu falei da semana passada, para a gente dar continuidade, porque é um processo, né? A gente sempre fala que a criança ela está em processo. Então, desde o seu nascimento, ela passa por várias etapas e cada etapa ela está desenvolvendo novas habilidades, certo? Então, vamos dar uma retomada nesse assunto, tá bom, gente? Então, eu tenho meu slide aqui, eu vou acompanhando para eu não perder, porque é muito conteúdo, eu gosto de passar tudo direitinho para vocês. E qualquer dúvida, vocês vão me falando aqui no comentário, tá bom? Então, vamos lá. Então, a aprendizagem, ela envolve várias dimensões, além das habilidades cognitivas, né? Então, não é só o saber, né, desenhar, só o saber ler, escrever, não é só isso. A criança ela tem muitas outras habilidades que ela precisa se desenvolver, né? E a gente precisa conhecer, a gente precisa ter essas informações, saber esse processo que a criança passa, tá? Então, por isso, devemos considerar o desenvolvimento integral da criança, que é aquilo que eu sempre falo, a criança ela é um conjunto, ela é um todo, né? Ela é um ser em desenvolvimento. Então, quando alguma coisinha não está bem alinhada, você vai perceber uma dificuldade, você vai perceber alguma coisa não estando correta, saindo conforme deveria estar, né, acontecendo naquele período, não esteja acontecendo. Então, a gente acende um alerta ali, né? Então, tudo tem que estar alinhadinho. Então, a criança, ela é um ser em desenvolvimento e ela tem várias habilidades para ela se desenvolver, né? E a gente tem que
gente tem que pensar e de que forma nós conseguimos contribuir com a nossa criança, tá? Então tudo isso eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla porque é o fundamental. Então quando eu conheço, eu vou ter um olhar diferenciado na minha criança. Eu vou ver minha criança com outros olhos, né? Eu vou ver qual é a necessidade da minha criança e vou ajudar ela da melhor forma, certo? Então, quando a criança ela desenvolve integralmente, a gente está falando do seu desenvolvimento social, emocional, motor e o cognitivo, né? Então, esses 4 aspectos, eles devem estar sempre alinhados. Então, a criança precisa estar com tudo isso alinhadinho, tudo isso andando junto, né? Nada deve sair fora do compasso, como a gente diz, né? Então, aprender a ler e escrever é um processo longo e acontece por etapas, né? Então, não é da noite para o dia, não é? Então, a mesma aprendizagem que a criança tem ao aprender a andar, não é um processo? Ela engatinha, depois ela começa a dar os primeiros passos, depois ela vai tendo mais autonomia, mais confiança, né? Ela vai praticando, né, aquele movimento, ela vai tendo mais segurança, certo? Então, a mesma habilidade de andar é com as outras habilidades também. Então, é um processo, é aos poucos, certo? Então, a criança não é da noite para o dia. Tudo que a criança vai aprender é um processo, tá bom? Então, a gente tem que entender isso. Então, muitas vezes a gente acaba atrapalhando a criança, por quê? Nós estamos naquela ansiedade, naquela angústia de querer logo, muitas vezes comparando, né? Eu sempre falo isso, não compare, cada criança tem seu tempo, não é verdade? Então a gente muitas vezes acaba atrapalhando ao invés de ajudar, tá bom? Então aprender a ler e escrever também é uma fase da criança em que a gente fica ali, né, angustiado para saber quando a nossa criança vai aprender todas as letrinhas do alfabeto, quando ela vai começar a juntar, né, as letrinhas, formar as sílabas para aprender a ler, a gente fica naquela ansiedade, não é verdade? Então, a gente tem que entender que é um processo. E quando eu entendo isso, eu consigo ajudar melhor a minha criança, tá bom? Ó, eu tô com a Keila aqui, obrigada, Keila. A Eva, bastante pessoas entraram aqui, obrigada, viu, gente? A Joyce, muito obrigada. Vamos lá então, presta atenção aqui, tem bastante conteúdo, eu quero falar dentro do tempo aí que o Instagram me permite, tá bom? Então, como é um processo, é preciso respeitar o tempo da criança e entender como funciona, né? E saber estimular o interesse dela pelo universo das letras sem pular etapas, tá bom? Então, lembra que eu falei da semana passada, que é desde bebezinho, né? Desde pequenininho, a gente já inserir a criança nesse universo das letras. A gente já colocar a nossa criança em contato com a escrita, ela gostar dos livros, né? Ela gostar de brincar com as letrinhas, aquilo fazer parte do ambiente dela. Eu não preciso esperar a minha criança ficar lá com 4, 5 anos para eu poder apresentar as letrinhas. Não, aquilo já tem que fazer parte da rotina da criança. Então ela já está familiarizada, tá? Com aquilo. Então eu preciso proporcionar um ambiente para minha criança, certo? Adequado para ela. Então nós não podemos nem acelerar esse processo e nem colocar ênfase demais na performance da criança, tá? Então, em qualquer fase que a sua criança estiver, se ela é bebezinho, né? Se ela já está na fase de alfabetização, ela está em uma fase em que você precisa olhar e ver qual é a necessidade da criança. E você não deve querer acelerar e nem também colocar muita ênfase, né? Ficar pressionando demais a criança, né? Então a gente precisa saber equilibrar isso daí, porque senão a gente acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Então eu vou falar bastante coisas aqui e você para pensar, ver como é que você está agindo, né? Por isso que o tema é esse, né? Como ensinar a criança a ler, né? Você está fazendo do jeito certo? Porque você deve se questionar, será que a minha atitude eu estou ajudando ou estou prejudicando? Tá? Então, prestando atenção no conteúdo que eu preparei, você vai pensando como é que está sendo as suas ações aí em casa. Qualquer dúvida vai me chamando aqui, tá? Então, por isso que a gente deve
sempre proporcionar para a criança estímulos, porque são eles que vão transformar o potencial que a criança tem para aprender em resultados concretos, tá? Então, eu saber estimular, sempre equilibrando, né? Sempre tendo aquele equilíbrio, sabendo a dose correta, né? Então, esses estímulos, eles precisam acontecer de forma natural. Falei a semana passada, né? Quem estava comigo aqui, lembra disso. Eu falei bastante a diferença entre o forçado, que nunca dá certo, né? E o natural. Quando a criança ela está num ambiente que já é adequado para ela, é natural ela ter contato com o livro, aquilo já faz parte do universo dela, ela já desperta aquele interesse, né? Ela já desperta aquela curiosidade. Então a gente faz isso em formas de brincadeiras, né? Com o nosso bebezinho, com a nossa criancinha que a gente tem, em formas de conversa, né? Nas situações do dia a dia, então na hora do cuidado com a criança. Então essas situações elas vão fazer com que a criança se divirta e aprenda ao mesmo tempo, que é o ideal, né? Então a nossa criança ela sempre aprende brincando. A gente não fala isso? A gente então tem que prestar atenção. Como que nós estamos agindo com a nossa criança? Será que hoje eu ensinei alguma coisa para minha criança? Então eu sempre tenho que pensar nisso. A minha criança aprende muitas coisas comigo, muitas coisas. Então eu preciso pensar na ação que eu faço, né, nas intervenções que eu faço com a minha criança, a interação que eu tenho com a minha criança, para eu poder passar para ela conhecimentos, certo? Então vamos entender agora um pouco do processo de alfabetização. Então eu dei uma retomada, né, do que eu tinha falado da semana passada, que a criança ela tem que desde bebezinha já vir nesse universo, porque esse processo, como se inicia desde os primeiros anos de vida da criança, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa estar atento a essas questões, tá? Então por isso que eu dei essa retomada. E agora nós vamos começar a entrar no processo de alfabetização. Vamos começar a entender. Ó. Então, a alfabetização infantil ela é um processo longo. E para que ela seja desenvolvida de uma forma saudável e produtiva, deve-se considerar diversos pontos. Então, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês e vocês vão pensando aí como que está sendo quem já está com a criança, né, em fase de alfabetização, aprendendo as letrinhas, né, querendo formar as sílabas, as palavrinhas. Pense então como que está sendo o ambiente. Vamos ver se você está fazendo da maneira correta, ó. Então é essencial garantir que essa época da vida da criança, ela tenha condições adequadas para a absorção do conhecimento, tanto de maneira comportamental quanto pelas técnicas. O que quer dizer isso, gente? Então a criança está se sentindo bem, ela está se sentindo motivada, ela gosta de aprender, ou ao contrário? E a maneira como que a criança está aprendendo, né? De que forma está sendo apresentado esse alfabeto? De que forma você está ajudando a sua criança? Então, as técnicas seriam isso, as estratégias que estão sendo usadas, estão sendo as corretas, estão gerando os resultados esperados, tá? Então, vocês vão pensando aí, tá? Sobre isso. Então, um dos principais pontos é que forçar a criança a alguma tarefa não é nada vantajoso. Nós sabemos disso, né, gente? Nada que eu forço, nada que eu faça obrigada, eu vou ter prazer naquilo, né? Vou me sentir bem fazendo aquilo. Não. Então, a gente aprende quando a gente gosta, a gente se interessa por alguma coisa, né? Sim. Então, a criança é a mesma coisa. Então a gente tem que prestar atenção, fazer essa fase da alfabetização ser prazerosa para a criança, ela gostar e não ser algo como um castigo, né? Uma coisa que é um sofrimento para a criança já pensa naquilo lá, já chora, já faz birra. Então como está o comportamento da sua criança diante disso? Então pensa como que está sendo esse período, tá? E aí a gente vai tentando encontrar as respostas aqui, tá bom? Então com o tempo, essas atividades que são forçadas, né, elas serão associadas a castigos, aumentando o desinteresse por parte da criança.
Então, tudo que é forçado, que é demais, que a gente obriga a criança, né? Aquilo a criança ela começa a pegar birra mesmo daquilo, né? Aquilo começa a ficar chato para a criança, todo dia aquilo é massacrante. Então não deve ser dessa forma. A alfabetização ela deve ser divertida, prazerosa. A criança tem que se sentir bem, ela deve gostar de fazer aquilo, tá bom? Ela deve estar sempre motivada a aprender. Porque se você não estiver assim nesse ponto com a sua criança, vai ser difícil. Vai ser assim mesmo, vai ser toda hora para fazer a tarefa, vai ser birra, vai ser briga, porque ela não está interessada, né? Aquilo já tornou algo cansativo para ela, tá bom? Aí tem uma questão aqui também, ó. Mas meu filho não gosta de ler, né? Muita gente fala isso. Ah, mas meu filho não gosta de ler, meu filho não gosta de livros, não gosta de leitura, eu pego para tomar leitura e ele não quer. Então vamos ver algumas questões antes? Então olha lá. É preciso observar a relação da sua criança com os livros. É preciso observar também a forma como o livro é apresentado para a criança. A criança ela é exposta ao universo das letras desde os primeiros anos de vida. Então tá vendo, gente? Muitas vezes, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Muitas vezes as mães que têm os bebezinhos pequenininhos, elas falam assim pra mim, mas Cláudia, meu bebezinho é pequenininho, pra que eu tenho que saber de alfabetização? Pra que eu tenho que saber disso? Aí eu começo a explicar para elas, aí elas começam a entender a importância que existe, né? Desde lá pequenininho, eu começar a inserir, né, o gosto da leitura na minha criança, desde a barriga, desde o ventre, desde quando eu estou esperando o bebê, né? Eu criar esse hábito, certo? Então, isso é essencial, a forma que eu apresento esse livro, né? A forma com que essa criança ela vai crescer nesse ambiente. Isso é fundamental. Então, quando eu apresento de uma forma que é interessante, que é legal, né? A criança ela vai querer saber sobre aquilo. A criança ela vai ter interesse sobre aquilo, não é verdade? Então, ela precisa entender esse universo. E quem vai proporcionar esse universo para ela? Primeiramente a família, não é? Porque é o primeiro contato que ela tem é com a família. Então, por isso que eu bato sempre nisso. Eu falo, gente, desde pequenininho, vamos ler para as nossas crianças. Vamos fazer com que as nossas crianças, elas adquiram, né? Elas desenvolvam, criam um hábito, porque isso é um hábito, não é verdade? A gente tem um hábito de leitura. Então, a gente vai começando a ter um gosto, ter um prazer pela leitura. Agora, se é uma família que não tem livros, não apresenta a escrita para a criança, como que a criança vai entrar nesse universo? Como que a criança vai despertar o interesse? Aí fica difícil, não é verdade? Então a primeira coisa é isso. Então, quando você pensa que seu filho não está gostando de ler, né? Você tem que pensar nisso, mas como que eu estou apresentando? Então não importa se ele ainda é um bebezinho, se ele já é maiorzinho, muda a sua maneira de apresentar o livro para a criança, tá? Muda a maneira, vai de outra forma, busque assuntos que ele goste, né? Geralmente esses meninos gostam de dinossauros, não é assim? Planetas. Então busque temas que eles gostem. Do que o seu filho gosta? Então pega um livro desse tema que vai chamar mais atenção. A gente só gosta de aprender algo quando nos chama atenção. E a criança não é diferente, tá bom? Então, qual é a função também que a leitura tem dentro da família? Você mostra para o seu filho que a leitura é importante, que eu tenho que saber ler, que isso faz parte da minha rotina, que isso faz parte, né, da nossa cultura. Você mostra isso para o seu filho? Ele sabe que isso é importante? Você tem hábitos de leitura, tá? Então, tudo isso a gente vai mostrando para nossa criança, e desde bebezinho. Então, não importa. Então, se ele já está na fase de alfabetização, melhor ainda. Agora que é hora de você estimular mais ainda a sua criança, tá? Então, será que os pais eles são leitores? Eles mostram a importância da escrita para a criança? Tá vendo? Tudo isso a gente tem que pensar. Então, a nossa criança, ela vê o nosso exemplo. Como que nós somos? Nós lemos perto da nossa criança? Nós escrevemos perto da nossa criança? Nossa criança vê a gente fazer isso?
Então a gente tem que estar sempre atento, né, nas nossas ações, porque nós somos o espelho, nós somos o exemplo, tá bom? Então o interesse pela leitura, ele não surge imediatamente após apresentarmos o livro para a criança. Então não é assim, eu vou lá, coloco o livro lá e a criança vai se interessar sozinha, né, gente? Não é. Então é preciso que eles sintam que aquilo é útil, né? Vantajoso e, sobretudo, prazeroso. Então a gente tem que estimular, ir lá, ler para a criança, ir lá mostrar, instigar a curiosidade, né? Mostra as ilustrações, a criança ainda não está na fase de leitura, mostra a ilustração, manda a criança ler para você, tá? Então você tem que estimular, não apenas, eu comprei livro para o meu filho, tá lá. Não, não é assim. Você deve estimular a criança, você deve apresentar para ela, né? É dessa forma que a gente apresenta o livro para nossa criança, tá bom? Então eu preciso também observar tudo isso, todas as questões que eu coloquei, a relação dela com o livro, como que ela é apresentada, né? Como que a família trata a questão da leitura, da escrita. Então tudo isso, gente, é um conjunto de questões que a gente tem que prestar atenção, de que forma nós estamos apresentando. Então a criança às vezes não vai gostar de ler, mas também ela não está sendo motivada, incentivada, né? Então a gente precisa pensar nisso, tá bom? Então, assim, quando falamos em interesse pela leitura, né? Quando a gente fala, você tem que estimular, tem que fazer com que sua criança tenha prazer da leitura. A gente está falando também de hábito, não é verdade? Então, o hábito e o interesse, eles andam juntos. Porque se eu não tiver o hábito de ler, eu não tiver coisas para ler, eu não deixar minha criança em contato com coisas escritas, né? A criança ela não vai despertar esse interesse. Então é preciso pensar nisso, tá? Então se sua criança ela não gosta de algum tipo de livro, talvez o problema também não seja o livro, mas sim a maneira como os livros foram apresentados. Às vezes obrigados, né? Muitas vezes a gente está sendo obrigado a ler, não é? Tem que ler esse livro, eu tenho que mostrar esse livro para a criança. Não, eu tenho que mostrar da maneira que a criança vai ter interesse, de uma maneira que a criança ela vai gostar daquilo, aquilo vai ter uma vantagem para ela. Eu vou olhar que eu vou aprender isso, eu vou olhar que eu vou gostar desse outro tema, né? Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso, tá bom? Então, um exemplo é quando apenas entregamos o livro para a criança, esperamos que ela sozinha já se apaixone, né, por aquele objeto. E não é isso que acontece. Então, esperar que a criança se encante sozinha pela leitura não é um bom incentivo. É preciso que ela seja convidada lá, a minha ação com a minha criança, né? Eu tenho que convidar minha criança diariamente. Vamos ler o livro? Vamos ver então essa história? E você vai escolher hoje, né? Você tem que fazer sua criança ter autonomia, sua criança ter a chance da escolha, né? A opção da escolha. E quando ela se sente envolvida, ela se sente muito mais motivada, ela se sente que ela faz parte daquela aprendizagem, né? Então eu preciso que ela seja convidada diariamente a conhecer o mágico mundo dos livros. Então, dia a dia, né? Não é eu ler hoje, eu ler só depois da semana que vem. Não, é todos os dias um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então a criança ela vai tomando gosto, ela vai gostando daquilo, fazendo parte do universo dela, certo? Agora então eu vou falar da outra parte, né? Agora nós já falamos sobre que a criança não gosta da leitura, já vimos um pouco por que pode estar acontecendo isso. Vamos agora falar como estimular a leitura. Vou dar algumas dicas sobre isso agora. Então vamos lá? Então uma das principais maneiras de como estimular a leitura infantil é geralmente dentro de casa, né? Então, durante o crescimento, a criança tem como referência os seus pais, olha lá, que eu sempre falo, e inspira-se em suas atitudes e modo de viver. Não é isso que a gente fala? Então, sendo assim, ao ver seus pais lerem, a criança irá se interessar na atividade e gradualmente começar a adquirir hábitos de leitura.
Então ela começa a enxergar, nossa, mas se meu pai, minha mãe tá lendo, quer dizer que é algo importante. Então eu também vou ler, porque ela representa o que ela vê. Então se ela acha que aquilo é interessante, ela vai querer também, certo? Então a gente é o exemplo, sempre falo isso, né? Então, umas dicas, ó. Respeite o gosto da sua criança, aquilo que eu falo. Às vezes é o livro que ela não está interessada, busque por tema que ela gosta, né? Vê o que ela gosta, busque por outros temas. E desperte nela o gosto pela leitura. Nunca trate a leitura como forma de punição, jamais. Então, se a criança, ela sabe que a hora que ela vai ler, ela vai ter que parar de brincar, pronto, você já matou aí o gosto da leitura da criança. Por quê? Ela associa que para ler, ela tem que parar de brincar. Já não é mais uma diversão, né? Já vai ser uma obrigação. Não, gente, faça combinado. Ó, então você vai estar brincando até tal hora, depois você precisa fazer a leitura, porque a leitura também é importante. A forma que você vai conversar com a sua criança, a forma que você vai entregar o livro para sua criança. Jamais como uma punição, como uma obrigação, né? Que isso começa a desestimular a criança. Agora, quando a criança está pronta para ser alfabetizada, será que tem um momento certo? Vamos ver então, não? A idade para a alfabetização é algo que precisa ser olhado com toda atenção. O processo em si depende de estratégias em longo prazo para resultar na assimilação das letras com as palavras, associando esses sinais com o som, né? Que é a sonoridade que a gente fala. Então, tem que ser bem pensada, bem olhada, com atenção. Será que minha criança já está pronta, né? Foi o que eu disse também a semana passada. Formalmente, a criança, ela aprende a ler, a escrever, né? No primeiro ano do ensino fundamental, quando ela já completa 6 anos. Então, no ano que ela vai completar 6 anos, ela já inicia essa alfabetização. Por que é com essa idade? Porque com essa idade a criança já passou pela primeira infância, né? Que é dos 5 aos 6 anos, e a gente já espera que todas as habilidades já estejam desenvolvidas, para ela chegar prontinha para iniciar o seu processo de alfabetização. Por isso que eu preciso entender como que a minha criança aprende, quais são as fases, né? Como que eu posso ajudar, por isso que tudo isso é importante, tá bom? Então, após os 6 anos, quando a criança inicia formalmente o seu processo de alfabetização, espera-se que ela já tenha desenvolvido lá na primeira infância inúmeras habilidades que facilitarão o processo de leitura e escrita, tá? Então, nessa fase a gente espera que a criança já desenvolveu e vai iniciar então aí o seu processo de alfabetização, tá? Então vamos ver agora o início da alfabetização. Então, alguns pais, muito importante, gente, presta atenção aqui, ó. Alguns pais eles não conhecem os métodos mais saudáveis de como ensinar uma criança a ler e escrever. E podem indiretamente, gente, nós fazemos isso indiretamente, ninguém quer prejudicar o filho, né? A gente quer ajudar, só que às vezes por não saber, por não ter informação, acaba prejudicando ao invés de ajudar a criança, tá? Então por isso que a gente tem que buscar informação, estar sempre atento. Por quê? Às vezes a maneira que nós aprendemos, nós fomos alfabetizados, tem alguns conceitos, né, que são errados, né? E a gente às vezes quer fazer com a nossa criança. Então a gente acha que a gente está ajudando e a gente está prejudicando, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então a forçar nunca é a melhor forma. Jamais use termos pejorativos com seu filho. Isso fará com que ele perca o interesse em aprender, não é? Como que você vai achar que a sua criança vai estar aprendendo se ela está sempre, coitada, levando termos negativos, que você não consegue mesmo, que você já está no primeiro ano e ainda não sabe essa letra? Olha a forma com que a gente fala com a nossa criança, né? Nós temos que prestar atenção, porque às vezes a maneira que a gente fala, a gente desmotiva a criança. Então tudo isso, gente, a gente precisa primeiro entender, certo? Como estamos agindo. Então,
Pensa na maneira que você age com a sua criança, tá? Esse processo ele deve ser divertido, tanto para a criança quanto para o responsável, que é aquilo que eu falo, né? A gente faz a criança aprender brincando. Quando ela vê, ela já aprendeu, certo? Ela já assimilou aquilo. Então foi prazeroso para ela. Então é bom a gente ter lousas, jogos de letras, livros de alfabetização. Eles são recursos, né, que eles estimulam o interesse da criança pelo mundo das letras. Então, é aquilo que eu falo, gente, ter isso à disposição da criança. Então, as letrinhas lá, que a gente fala, né, vou comprar o EVA para minha criança, eu posso comprar com ela bebezinha. Ela já vai estar familiarizada com aquilo já faz parte do universo dela, certo? Então, quanto mais eu estimulo, quanto mais eu falo com minha criança que isso é importante, mais a minha criança vai estar motivada, não é? Agora, se eu não estimulo, eu não consigo mesmo, fica por isso mesmo, e aí? Como é que faz? A criança vai perder o interesse mesmo. Então, prestar atenção na nossa forma de agir com a criança, tá bom? Agora vamos ver como a criança conhece o alfabeto. Ó, os pais eles podem contribuir para que esse processo de aprendizado seja mais atrativo e rápido. O ambiente familiar pode e deve ser um ambiente educacional. Gente, quando eu falo isso, não estou dizendo que os pais, né, vão ser os professores não têm papel de maneira alguma, gente. O papel do professor é importantíssimo. O professor é formado, ele tem formação, né, ele tem experiência para conduzir esse processo. Só que os pais em casa, através de ações simples, podem contribuir e muito, né? Então a gente precisa pensar nesse ambiente. Então não é fazer da minha casa uma escola, né? Mas a minha criança, ela aprende muito comigo. Então os momentos que eu estou com minha criança, eu posso sim fazer desses momentos de muito aprendizado, certo? Então muitas vezes a pessoa confunde, né? Então ela acha assim, mas eu vou ter que ensinar, né? Eu não sou professora, não é verdade? E não é assim que funciona. A gente tem que pensar que nós temos sim muita responsabilidade sobre a aprendizagem da nossa criança, tá bom? Então nós, enquanto família, né, a gente precisa dar esse suporte para nossa criança. Então, através dos hábitos de escrita, de leitura, né, desde os primeiros anos de vida da criança, então mostrar essa importância para ela. Então é dessa forma que eu trago a minha criança para esse universo, tá? Então, quando a criança ela escuta alguma história da mãe, ela acaba percebendo que a leitura é feita da esquerda para a direita. São conceitos, gente. E isso aí a criança aprende através da observação. Então ela observa, ela vê, minha mãe lê da esquerda para a direita. A gente acha que isso é uma bobeira, né? Não é. Isso é um conceito muito importante, que a criança tem que aprender isso. Então ela vai aprender isso de que forma? Na observação, vendo a mãe fazendo a leitura, né? Depois entra na escolinha, vê a professora fazendo a sua leitura. Então é através da observação do que ela vive, tá bom? Então a criança ela entende também que nos livros estão presentes as letras e que elas representam o que falamos. Então ela vai começar a perceber, né, que o livro é composto por várias letrinhas e aquilo faz parte da nossa comunicação, que é que a gente consegue falar, a gente também consegue escrever. Isso tudo a criança vai aprendendo gradualmente no seu processo de desenvolvimento, tá? E tudo isso a criança aprende através do seu contato com a escrita. Então eu preciso deixar minha criança em contato com a escrita, né? Eu preciso proporcionar isso para minha criança. Agora então eu vou entrar numa fase, gente, que eu vou explicar para vocês o processo, tá? As fases que a criança passa no processo de alfabetização. Eu sei que aqui tem muitas mães que estão em várias fases, né? Tem as mães que estão com as crianças bebezinhas, já tem aquelas mães que já estão na educação infantil, já estão reconhecendo as letrinhas, né? Então, eu gosto que vocês entendam, porque quando a gente entende, a gente consegue ajudar melhor a nossa criança, tá? Então, eu vou começar desde a primeira etapa e vou seguindo, vou explicando para vocês. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Mas eu tentei fazer um material bem explicadinho, não uso termos para
não ficar complicado, tá? E para vocês entenderem mesmo o processo, como ele acontece. Porque muitas vezes eu não sei como acontece, eu acho que é só assim, eu vou colocando a letra na cabeça da minha criança, ela vai juntando, e não é. Existe um conceito, né? Existem métodos para isso. Então, tudo isso a gente precisa conhecer. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, vamos tentar entender como que a criança, que ela ainda não sabe o significado das letras, como que ela se sente. Ó, o que será que ela pensa e sente quando ela vê um texto? Você pode ter uma ideia aproximada fazendo o seguinte exercício. Gente, imagina que vocês veem um título, uma manchete de um jornal japonês, né? Eu não sei se aqui alguém fala japonês, eu não falo, eu não entendo uma letra japonesa. Então, se a gente vê uma manchete de um jornal japonês, a gente vai ver todas aquelas letrinhas. Se a gente não sabe o significado daquele símbolo, nós ficamos assim, né? O que será que está escrito aí? O que será que significa? Por quê? Nós não conhecemos. Então, a criança, quando ela ainda não está alfabetizada, é isso que ela sente. Ela sente isso. Quando ela olha, não tem significado nenhum, nenhuma daquelas letras para ela. E a gente tem que parar para pensar nisso, né? A gente tem que saber esse processo que a criança passa, tá? Então, provavelmente, a gente não vai entender nada. Então, para você começar a entender, talvez alguém tenha que lhe mostrar uma imagem relacionada, né? E explicar o que significa cada símbolo. Não é assim que acontece? Então, para eu começar a entender cada letra daquela, cada símbolo daquele, alguém tem que me mostrar uma imagem, me relacionar com alguma coisa para eu poder associar, né? Aquele símbolo, a imagem, para eu começar a entender o significado, certo? Então, com a criança é esse mesmo processo, tá? Então, a maneira como a criança não alfabetizada encara um texto é parecido. É parecido com a gente olhando um texto em japonês, que a gente não entende nessas letras. Então, a gente fica assim, sem saber o que significa aquilo, tá bom? Então, para ela, inicialmente, as letras, as palavras, as frases não passam de símbolos sem sentido. Com isso em mente, a gente sabendo disso, né, nós vamos entender as etapas necessárias para uma alfabetização completa. Então, agora eu vou começar a seguir os passos aqui com vocês, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é explicar a diferença para nossa criança, que existem letras, que existem desenhos e símbolos. Então, ela tem que saber a diferença entre isso, né? Que algumas são letras, né? Outras são símbolos e outras são desenhos. Então, a gente tem que fazer a nossa criança entender essa diferença. Às vezes a gente fala assim, ai, mas uma coisa tão óbvia, gente, óbvio pra gente, que nós já somos alfabetizados, nós já passamos pelo processo, mas a criança já está em aprendizagem, então você tem que mostrar para a criança. Então, às vezes, algo que a gente acha que não tem importância, a gente está ajudando a criança a aprender muitas coisas, tá? Então, nunca priva a sua criança da informação. Então, nessa etapa, a ideia é mostrar que letras não são a mesma coisa que desenhos e símbolos, elas são diferentes, né? Então, explicar também para a criança que as letras elas foram escolhidas para registrar a nossa fala. E tudo que nós queremos falar, também podemos escrever, tá? Então, essa é a primeira fase que a gente mostra para nossa criança a diferença, tá? A segunda fase é mostrar a ordem da leitura, que é da esquerda para a direita, tá vendo? Então, que é um passo a passo. A gente acha que a criança já sabe isso, né? Então, a gente tem que prestar atenção, dar essas informações para a criança, tá? Então, quando você faz a leitura, passa com o dedo, né? Começa da direita, vai para a esquerda, da esquerda para a direita, desculpa. E aquilo a criança vai sabendo, a ordem, né? Mostrando a ordem da leitura. Então, isso vai ajudá-la a perceber que a leitura é sempre feita nessa ordem, da esquerda para a direita, tá? O alfabeto é as letras iniciais das palavras. Agora vamos para o alfabeto. Ó. Agora que a criança já possui essa ideia sobre as letras e a ordem, né,
como eu leio, é hora de começar o alfabeto. Então é importante que você coloque o alfabeto em um lugar que a criança frequente. Então pode ser no seu quarto, à vista da criança, né? Num lugar que ela consiga ver, que ela tenha acesso ali todos os dias, ela consiga ver aquilo, tá? E também, além dela estar, né, vendo todos os dias, ela também vai começar a memorizar as letras, né? E isso através de brincadeiras, envolvendo as letras do alfabeto. E vai contribuir para que a criança assimile os sons. Então, ela começa a despertar o interesse, né? De conhecer cada letra, qual que é a letra do nome dela. Geralmente, ela começa pela letra do nome, né? Então, uma dica, a gente falar para a criança que palavra começa com essa letra, né? Quais frutas você conhece que começa com essa letra? Então, a gente está sempre perguntando, sempre colocando a nossa criança em desafio, ela tem que pensar, né? Ela começar a se familiarizar com as letrinhas, tá bom? Então, eu preciso deixar um alfabeto para minha criança à disposição dela. Ou eu faço, né? Junto com ela, melhor ainda, que a criança se sente envolvida naquele processo, tá bom? Então, obviamente, a criança não aprenderá as 26 letras da noite para o dia. Não é assim que acontece, nenhuma aprendizagem dessa forma, né? É aos poucos. Este é um processo lento, mas contínuo, tá vendo, gente? Então, é dia a dia. Eu tenho que ficar dia a dia, cada dia um pouquinho, hoje mais do que ontem, tá? Então, é gradualmente, certo? E constante, né? Eu não posso pegar hoje o alfabeto, ler com a minha criança, tomar da minha criança e ler só na semana que vem. Não, tem que ser algo todo dia, diário, tá? Não esquecendo que tem que ser prazeroso para a criança, certo? Então, este é um processo lento, mas contínuo, alimentado sempre por perguntas, através da sua interação com a criança. Então, você vai sempre interagir com a criança, perguntando. A palavra garrafa, né? Começa com que letra, por exemplo, né? A gente pode começar com as vogais, que são mais fáceis, né? A palavra abacaxi começa com que letra? Ó, abacaxi, enfatiza bem a letra inicial, né? Para a criança começar a assimilar a letrinha inicial com aquele objeto, aquela fruta. Ela tem que ter essa assimilação, tá? Fica mais fácil para a sua aprendizagem, tá bom? Então, o ideal é sempre manter essa relação de letra e palavra. A criança ela precisa fazer as associações. Exemplo, M de maçã, a gente não fala assim? E de elefante, C da casa. Então, você vai associando. A criança vai associar. E, gente, associar com novas palavras, né? Não, a criança fica sempre lá, o S do sapo, o S do sapo, o S do sapo. Aquilo fica automático para a criança. Então, o S é do sapo, mas tem outras palavras também, né? Então, a gente tem que variar o repertório da nossa criança, tá bom? Então, eu enfatize claramente o som da letra inicial e aponte para a sua forma escrita, sempre que for ler uma palavra para a criança. Então, a criança tem que saber que letra que é aquela, que letrinha que começa, como que é aquela letra, qual é a forma, né? Ela precisa reconhecer essa letra, certo? Agora, pessoal, nós vamos para as vogais e os fonemas. É a quarta etapa, tá? Agora, nós iremos apresentar, então, à criança, né, as vogais. Então, a partir de jogos, atividades didáticas, e depois unir essas vogais às sílabas simples, né? Consoante mais vogal, que chamamos de família silábica, que é o famoso silabário que a gente fala, né? Então a criança ela vai começar a entender que tem vogais, tem consoantes e que elas se unem formando as famílias, né? Então a gente vem para uma nova fase, certo? Então, não é só porque a criança já sabe reconhecer todas as letrinhas do alfabeto que a gente acha que ela vai juntar tudo assim, de uma hora para outra. Não, gente, é um processo. A gente precisa entender esse processo, tá bom?
Então você tem que tentar começar com sílabas que possuem consoantes fáceis de serem pronunciadas. Então o F, né? O L, o M, o S são boas consoantes para a gente ter o início, né? Porque elas são fáceis de serem assimiladas, tá? Aí você vai começar a explicar para a criança que existem as vogais e as consoantes dão a mãozinha, né? Formando aquele som. Então, por exemplo, o F com A, Fá, né? F com E, Fê. Faz mesmo som, tá? A boca, a gente tem que prestar bastante atenção, né? A criança é muito visual, a gente tem que prestar bastante atenção na forma que a gente apresenta para a criança, tá? Então a gente vai fazendo Fá, Fê, Fi, Fô, Fu, deixando a criança também repetir, né? Então você já ensinou uma família, aquela família do F, depois você vai para outra consoante, ensina outra no outro dia, é assim aos poucos. Então a gente não tem que querer tudo de uma vez, não é assim que funciona, tá bom? Então você também deve apresentar as palavras formadas por essas sílabas, tá? Então quando a criança ela começa já a conseguir o som, né, associar o som, ela começar a perceber, né, os sons das sílabas, você começa a formar palavrinhas. Então se ela já sabe a família do F, né, a família do C, aí você começa a formar. Então, ó, Fá, Cá, Fó, Cá, né? Você vai formando as palavrinhas com a criança, tá bom? E explore por meio de jogos, exercícios escritos, orais. Tem muita coisa na internet, né, gente? Atividade tem demais, então você vai lá, pesquisa, faz com a criança diferente, né? A gente deve sair um pouco do papel, né, com a criança e mais para as brincadeiras, que fica algo muito mais divertido, né? Então, durante a leitura de palavras, sempre deixe claro o som das letras e solicite a repetição desses sons e a escrita das letras correspondentes, que foi o que eu falei, né? Você deixar a criança repetir, a criança internalizar isso, né? Ela precisa ter esse conhecimento. Então, quando ela repete, ela começa a assimilar, né? Então, dessa forma, a criança vai entender que o objetivo das sílabas é servir como base de blocos, né? Ela vai formando a palavra, porque a palavra, elas são formadas por pedaços de sílabas. Então, a criança começa a entender esse processo, tá? Então, continue apresentando todas as famílias silábicas, enfatizando o som e a escrita das letras. Você deve continuar apresentando. Então, ela já aprendeu a família do F, parte para outra família, né? E aí, aos poucos, então, uma família hoje, outra família amanhã, e aquilo a criança vai internalizando. Ela vai aos poucos aprendendo, tá bom? Através da sua interação com ela. Então, o entendimento da lógica, da formação das sílabas simples, vai gerar um primeiro sentimento de confiança na criança. Então, por exemplo, o que eu dei aqui, né? Ela já aprendeu a família do F e do C. Então, ela já sabe que se ela pegar o Fá e o Cá, ela forma Fá-Cá. Então, quando ela já consegue isso, ela já fica com muito mais confiança, tem mais segurança, né? Então, ela sente que ela já avançou, certo? Então, a gente tem que ver esses avanços da nossa criança. Muitas vezes a gente se apega muito, né, no que a criança não sabe e a gente não dá valor naquilo que a criança já aprendeu, não é verdade? Então, a gente tem que prestar atenção no que a criança já avançou, vibra com cada avanço da sua criança. Nossa, que bom, você já está conseguindo, porque isso faz a criança ficar mais motivada, gente. É aquilo que eu falo, é a nossa interação com a criança, é a maneira que a gente motiva a nossa criança. Então, presta atenção na sua ação, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. Então, a leitura, ela deve ser diária, com o apoio do silabário, né? Que vai dar um suporte para a criança. Então, através dos textos de memória já conhecidas pela criança. O que são textos de memória que a gente fala? É texto que a criança já sabe, cantigas que ela já cantou lá no ensino, na educação infantil, ela já tem isso na sua memória. Isso são textos de memórias, tá? São canções, borboletinha, né? Borboletinha tá na cozinha. Então a criança já tem aquilo
aprendida, ela já tem aquele conhecimento. Então, são textos de memória. Então, você pode cantar parlendas, cantigas, quadrinhas e fazer a leitura desses textos que a criança já conhece, fica mais fácil para ela reconhecer, tá? Então, a leitura deve se tornar um hábito. Cada dia a criança avança e aprende novas combinações, tá vendo? Então, se ela aprender novas combinações, ela já avançou. Hoje, melhor do que ontem, e um dia de cada vez, não é assim? Então, como que a criança aprende a ler? Lendo. A criança tem que ler, ela tem que ser exposta à leitura, né? Ela precisa conhecer as letrinhas. Eu preciso estar ali incentivando a minha criança. Eu preciso ajudar. Se eu vejo que ela tem dificuldade nessa letra, então eu tenho que pegar naquela letra. Eu preciso tomar leitura todos os dias, né? Leitura do alfabeto, a gente inicia com a leitura das letras sozinhas, depois a gente vai juntando com as vogais. Então, tudo isso é um processo, a gente precisa entender, tá? Agora vamos ver então a escrita do próprio nome. Então, geralmente, a criança aprende a letra do nome dela, né, primeiramente. E para escrever também não é diferente. Geralmente ela começa a escrever primeiro o seu nome, né? Então, mesmo que o nome da criança não seja tão fácil de escrever, é importante que ela aprenda a escrever o seu nome. Por quê? O nome tem um significado muito profundo, é a identidade da criança, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Eu estou incentivando minha criança a escrever o nominho dela, já sabe com que letra começa, né? Então desde pequenininha a gente já tem que ter esses estímulos com a nossa criança. Então a criança, nesse ponto, quando ela chega a conseguir escrever o seu próprio nome, ela vai se sentir confiante de que não apenas consegue falar, mas ela já consegue escrever o seu próprio nome, certo? Então agora vamos ver palavras em textos e palavras separadamente. Vamos lá? Então uma boa atividade nessa etapa do processo é recortar em um papel as sílabas que a criança já aprendeu e unir para formar as palavras. Então aqui nessa parte, a criança ela já aprendeu várias sílabas, né? Você já está tomando lá as famílias silábicas, ela já aprendeu várias sílabas, ela já começa a fazer as combinações, tá? Então isso que você tem que dar ênfase, isso que você tem que destacar. Ó, você já consegue, você já sabe, né? Então ela começa a fazer as junções, ó, por exemplo, dado, né? Dedo. Então ela juntou um pedacinho com o outro, formando a sua sílaba. Lua, fofo, lado, fada, bela. Olha quantas palavras simples a criança consegue fazer, né? Bife, lobo, fio, né? Dia. Então a criança vai juntando, ela vai formando palavrinhas através dos pedacinhos que são as sílabas, tá bom? Deixa eu pegar um carregador aqui que meu celular tá terminando a bateria. Então repare que a criança agora ela já é capaz de entender o principal padrão, que as sílabas vão formar as palavras. Então você deve mostrar as palavras aprendidas em textos, e livros, e também as rimas. Então você deve mostrar para ela num livro. Quando ela conseguir ver que aquela palavrinha que ela já aprendeu está nos livros, né? Ela já começa a ter mais confiança, tá? Então a gente precisa mostrar para a criança isso. E rimas também é muito bom, né? A gente trabalhar rimas com a criança também faz bastante sentido. Você também pode estimular a criança a escrever frases simples, intervindo quando ela apresentar dificuldade. Então, ela já começou a fazer as suas combinações? Incentive ela a fazer frases simples, né? E quando você perceber que ela tem a dificuldade, sempre acompanhando, gente. Não é pedir para a criança escrever e sair lá para o outro cômodo, não. É estar ali, vendo. Então, a criança apresentou dificuldade, vai lá, ajuda, tá? Auxilia, né? Faz a criança pensar, faz ela associar com outra coisa, com outra imagem, com outra figura. Aí ela vai internalizando aquilo, tá bom? Agora vamos ver escrevendo e lendo palavras novas, ó. Nossa criança está avançando, tá? Então, aos poucos, manifestar o desejo de escrever novas palavras. Geralmente, os nomes que
quer escrever o nome dos membros da família, né? Ela já começa a querer escrever novas coisas. Da sua cidade, dos seus brinquedos, dos seus amigos, não é assim? Então é fundamental que a criança faça as suas tentativas de escrita. Deixa a criança tentar, porque quando ela faz isso, ela está buscando lá dentro do seu repertório de palavras, né? Qual letrinhas, né, que ela vai conseguir colocar para representar aquela palavra. Então a criança tem que estar sempre fazendo suas tentativas de escrita. Ah, mas ela vai escrever tudo errado. Não tem problema. Ela está fazendo, ela está tentando. É aquilo que a gente sempre fala. A criança aprende a ler, lendo. Aprende a escrever, escrevendo. A gente só aprende a fazer fazendo, não é assim? Se a gente não for fazer, a gente não viver aquilo, a gente não avança. Então é assim que a gente deve fazer com a nossa criança. Colocar a nossa criança para fazer. Deixa ela tentar, tá? Deixa ela se desafiar, ela sair dos seus limites, tá? Então, quando ela faz essa tentativa de escrita, ela busca dentro do seu conhecimento letrinhas que ela consiga colocar ali e representar. Então, se aquela não está adequada, vamos trocar por outra. Por isso que vocês têm que estar sempre em cima, sempre ajudando a criança, vendo como que a criança está fazendo essas suas estratégias, tá? Para tentar ajudar, tá bom? E também nessa fase, né, que ela já está querendo avançar na sua escrita, é o momento de fazer a criança entender a importância da escrita, pois ela está vivenciando na prática a utilidade da escrita em sua vida, tá vendo? Aí você entra e fala, tá vendo como que a escrita é importante? Você já conseguiu escrever seu nome, você já conseguiu escrever o nome de tal brinquedo da sua cidade. Então, o que você está conseguindo falar, você escreve. Mostra a importância da escrita na nossa vida, né? Nosso dia a dia. E aí a criança vai continuar o seu processo, né? Ela vai continuando, ela vai avançando, que é um dia de cada vez. Hoje melhor do que ontem, não é assim? Hoje eu tenho uma conquista melhor, hoje eu tenho outros conhecimentos. Então eu preciso valorizar isso, valorizar o que minha criança está aprendendo também. E não só ficar pensando no que minha criança não sabe ainda, certo? Então você vai continuar o processo de formação de sílabas, de palavras e vai aumentando o grau de dificuldade. Então, aos poucos, a criança vai fazendo novas combinações, mais difíceis e com palavras mais longas. E nesse ponto, procure sempre unir o aprendizado da alfabetização com a leitura de livros. Então, sempre, né? A leitura de livros é fundamental. Então, pegar sempre livros, né, para a criança conseguir ver que aquelas palavrinhas que ela já consegue estão presentes ali no livro. Ela consegue ler, tá? Isso vai fazer ela ter muito mais autoconfiança. Porque assim a criança, ela se sente motivada. Não é isso que a gente fala? Ela se sente motivada a aprender sempre mais. Porque ela está praticando as suas habilidades de leitura. Então, quando ela pratica, ela está motivada, ela vai querer sempre aprender mais, certo? Então, exemplos de sílabas mais complexas, né? Aquelas foram as simples, né? Quando eu faço a união da consoante com a vogal, são sílabas simples, tá, gente? Se eu falar algum termo aqui que vocês não entendam, eu procuro não colocar, gente, termo complicado, porque eu estou falando com pais, né? A minha maior audiência é pais. Eu também tenho professores, mas a minha maior audiência é pais. Então, muitas vezes, as pessoas escutam termos complicados, não entendem. Então, a minha intenção não é essa. Eu quero que você entenda. Eu quero esclarecer. Então, eu estou juntando duas consoantes com a vogal. Fra, fre, fri, fro, fru. Ah, já está terminando o Instagram. Então, essas são as complexas, tá bom? Então, a leitura deve estar sempre presente em todas as fases, através de textos adequados. Então, eu tenho que estar sempre lendo com a minha criança, tá bom? Pessoal, o Instagram vai me cortar aqui, tá, gente? Mas falta só um slide. Se vocês puderem passar lá pro Face, eu agradeço, tá bom? Obrigada a quem estava no Instagram aqui comigo, gente. Então, pessoal, concluindo, pessoal que está com o Facebook aqui comigo, concluindo, ó. Aprender a ler e escrever é um processo que exige muita paciência e determinação. Embora a criança aprenda a identificar
todas as letras do alfabeto, isso não significa que ela saberá juntá-las e formar os vocabulários. Então, muitas vezes a mãe fala assim, mas Cláudia, ela já sabe todas as letrinhas, a hora que vai para juntar, o negócio trava. Não é assim que a gente escuta muito isso, né? Então, é um processo longo, gente. Pensa, a criança tem que assimilar todos esses fonemas, né? Todos esses sons. Então, é difícil para a criança. Então, a gente precisa entender esse processo e a gente poder ajudar ela, tá bom? Então, antes de tudo, é importante saber reconhecer os sons das sílabas. Então, trata-se de reconhecer os sons. Qual é cada som, né? Uma sílaba juntar com a consoante, que som vai formar. E isso é muito complicado para a criança. A gente acha que é fácil, mas né? Então, a gente precisa ajudar, tendo esse olhar para a nossa criança, tá? Então, antes de tudo, é importante saber reconhecer os sons de cada sílaba, aprender os fonemas, né? Então, quando ela aprende esses fonemas, quando ela aprende esses sons, isso é um progresso no seu processo. Então, a gente precisa aplaudir, a gente precisa vibrar com cada avanço da nossa criança, tá? Utilize também das diferentes maneiras e possibilidades da criança passar por esse processo de uma forma que seja prazerosa e divertida para ela. Então, esse processo da alfabetização precisa ser um momento divertido, prazeroso, porque senão se torna um momento cansativo para a criança e a criança começa a ter desinteresse, né? Ficar desmotivada. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar o que a criança gosta. Então, viu que aquela atividade chamou atenção, ela gostou daquele tipo de brincadeira, né? Agora, viu que aquela atividade não está dando certo, muda a estratégia, né? Muitas vezes a gente tem que mudar nossa estratégia com a criança, tá bom? Então, a alfabetização é um dos momentos mais bonitos do desenvolvimento infantil. É emocionante ver a criança aprendendo a escrever novas palavras e se encantar com a leitura, adquirindo autonomia. Então é um momento mágico, eu falo, né? Quando a gente percebe que a nossa criança avança. Então isso é gratificante demais para nós, professores. A gente vê o avanço da criança, né? A gente vê a nossa criança avançando, aprendendo, tendo mais autonomia. Ela aprende, ela está sempre querendo aprender mais, né? Então isso é um momento riquíssimo da educação infantil, né? Do desenvolvimento infantil. E a gente precisa saber lidar com esse momento, para a gente ajudar nossa criança sempre da melhor forma possível, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu concluo aqui hoje o material. Se vocês quiserem ter esse material, é só me pedir, eu mando o PDF para vocês, tá? Se você ainda não está na minha lista de transmissão, é só me pedir, eu coloco você gratuitamente na minha lista de transmissão. Você recebe todos os dias atividades para fazer com o seu filho através do WhatsApp, né? De uma maneira muito mais fácil da gente ver, que a gente olha ali toda hora, tá? E também eu quero convidar você para fazer um convite para vocês, na verdade, né? Sábado que vem, no dia 4, eu estou preparando uma palestra exclusiva. Gente, não é live, tá? É uma palestra. Só vai participar da palestra quem fizer a inscrição. E para fazer a inscrição é só me falar, Cláudia, eu quero, tá? Então eu vou te trazer para minha lista das pessoas que estão interessadas em assistir essa palestra. O tema da minha palestra é: eu darei 5 dicas para você ajudar o seu filho durante a quarentena. Então não importa a fase que a sua criança está, né? Muitas vezes a criança é bebezinho, frequentava a creche, agora não está frequentando mais, a mãe está em casa com a criança, não sabe o que fazer, não sabe que atividades aplicar, né? Então eu vou estar falando disso também na minha palestra. Então muitas vezes a criança está em fase de alfabetização ou está com alguma dificuldade. Pessoal, eu abrangi assim, ó, filhos, tá? Então, se você tem interesse em aprender, eu darei 5 dicas nessa palestra que eu vou dar. Só que não é live, não vou fazer no Facebook, não vou fazer no Instagram. Vou fazer por uma outra mídia, eu vou mandar o link. Só vai receber o link quem falar lá que quer assistir, quem fizer a inscrição, tá bom? É gratuito, tá? Então, você vai poder assistir. Só que eu preciso saber quem tem o interesse, né, de assistir, porque
porque é uma palestra mais comprida, uma coisa mais bem elaborada, então a gente precisa ter mais tempo, né, para falar, tá bom? Então era isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos que estejam aqui comigo e muito obrigada, tá, por estar acompanhando o meu trabalho. E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? E a gente também, se tiver algum outro tema, porque eu procuro desenvolver através das dúvidas que chegam até mim, né? Então, se você tiver alguma dúvida, estiver passando por alguma dificuldade, me manda que eu preparo o material, a gente consegue falar e esclarecer as dúvidas, tá bom? Cuidem das crianças de vocês aí. Um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.